Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Tem uma palavra de Deus para o teu coração nessa manhã, amém? Livro de Provérbios, capítulo 26, versículo 8, para a nossa meditação. A palavra do Senhor nessa manhã diz assim: como que prende a pedra preciosa na funda, assim é aquele que dá honra ao tolo. Como o espinho que entra na mão do ébrio, assim é o provérbio da boca dos tolos. Como um besteiro que a todos espanta, assim é o que assalaria os tolos e os transgressores. Aleluia. Como o cão que toma ao seu próprio vômito, assim é o tolo que reitera a sua astúcia. Tens visto um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há no tolo do que nele. Amém? Palavra do Senhor nesta manhã. Livro de Provérbios, né? Um livro muito sábio, a qual escreveu, né, o rei Salomão. O rei Salomão foi um rei muito sábio. O Senhor escolheu, né, como rei. O Senhor escolheu para reconstruir, né, para construir o templo, né, chamado Templo de Salomão. Tão sábio que esse homem foi. Tão abençoado por Deus, né? E Salomão veio da descendência de Davi, ou seja, filho de Davi, e com uma grande promessa. E no final de tudo, Salomão ele escreve, né, 2 livros ali muito importantes para as nossas vidas, que se você meditar, você vai ver somente palavras de sabedoria. A Bíblia toda, né, é a própria boca de Deus, mas esse livro aqui de Provérbios explica bem claro como viver, né, aleluia, a vontade de Deus, como viver na dispensação do Senhor, aleluia. Então ele vem falando de alguns assuntos, e agora ele está falando de o tolo, né? Ele está falando aqui por parábola, mas ao mesmo tempo, quem é sábio, né, aos olhos de Deus entende, porque tem sábio aos olhos dele mesmo. Então não entende nada. Tem homens sábios aos seus próprios entendimentos, que no final ele é tolo. Ele está falando aqui que como que prende a pedra, assim na funda, aleluia, assim é aquele que dá honra ao tolo. Ou seja, você tem uma funda para quê? Para prender a pedra, para remessá-la. Davi remessou a pedra. Mas Davi entende aqui, e ele passa para a gente que não foi ele que matou o gigante, nem a pedra. Quem matou foi Deus. Deus usou aquela ferramenta. Nós somos uma ferramenta. Apenas uma ferramenta, usada na mão do Senhor. Ali, então, quando nós entendemos que há um Deus no céu, que é a própria sabedoria e que nos dá a direção de tudo que fazemos, e não nós, a honra a nós mesmos, então você alcança coisas grandes. Por mais que agora você não está conseguindo enxergar. Agora você só tem visto tempestade e ventos, mas você tem uma grande promessa. Então fica na promessa, não seja tolo. Acredite que aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Ainda que muitos querem fazer você desistir, tem armado laço. Quantos laços armaram para Davi? Mas Davi confiou em Deus. Caiu, levantou, mas continuou confiando em Deus. Se arrependeu e continuou confiando em Deus. Então, o segredo é confiar em Deus. Não desista, não deixa que as pessoas te joguem no chão e você fique lá. Se alguém te jogou no chão, se levante. Se alguém te passou a rasteira, levanta mais forte. Se a queda foi forte, mais forte é o Senhor da tua vida que te levanta. Então ele diz que como o espinho que entra na mão do ébrio, assim é o provérbio da boca dos tolos. Então o tolo não tem nada a dizer. Da mesma forma que um espinho entra ali, que você vê assim aquela dor, assim é o tolo. Ele não tem nada para dizer. Ele não tem nada, não sai nada de bom, não aproveita nada. Aleluia, Jesus. É como um besteiro que a todos espanta. Assim é o que assalaria os tolos e os transgressores. Então, se você assalaria uma pessoa tola,
Se uma pessoa tola trabalha, né? É que o tolo que Deus está falando aqui é aquele que não tem entendimento nem sabedoria em Deus. Porque tem muitos fingindo de tolo, mas não é. Tem muitos se fazendo de bobo, mas não tem nada de bobo. É somente para poder te passar para trás. E esses vão dar conta de si para Deus. Quantas pessoas têm sido dessa forma? Mas esse tolo aqui, aquele que assaria o tolo, não sabe. Porque o tolo, ele não sabe governar a sua vida, nem muito menos a sua casa. É como um tolo. E, aleluia, a Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói. Também é um provérbio. Por quê? O tolo, ele não pensa no amanhã, ele não pensa nas consequências, ele faz. Esse é o tolo verdadeiro. Não é aquele que tem problema. É aquele que não pensa no que está fazendo. Quando vê, ele já fez, ele já falou, ele já abriu a boca, já emprestou a boca para o inimigo. Esse é o verdadeiro tolo. É o que Satanás usa. E é chamado de cavalo. Então, nós precisamos buscar a direção, a sabedoria de Deus, para não abrir a nossa boca e sairmos falando que não é da vontade do Senhor. Então, não se aproveita nada. Ele é como um transgressor. Aquele que assaria ele também deveria pelo menos conversar, né, instruir. Porque ele pega 1.000, é como se pegou 10 reais. Ele não sabe guardar, ele não sabe multiplicar, ele não sabe. E ainda te atrapalha, né? Quantos estão por aí nos atrapalhando, levantando contra a nossa vida? Quantos estão por aí querendo nos derrubar a qualquer preço? É enviado do inimigo, é um tolo, está sendo escravo do diabo, está sendo usado, mandado e sem ganhar nada. E mesmo ganhando, o que aleluia, Salomão está dizendo? Que ele é como o cão que torna o seu próprio vômito. Então, aquela pessoa que cai, levanta, depois volta a cair de novo no mesmo erro, ele é como um cão. Ele volta a comer da tua própria imundície. É a mesma pessoa que está nos caminhos do Senhor, a Bíblia fala, e depois volta para trás. Ele está como um cão. Ele está correndo atrás das suas próprias sujeiras, então deixando de se limpar. E depois que já está limpo, aí agora ele vem e come do teu próprio vômito. É um tolo. É uma pessoa que não tem direção de Deus. É uma pessoa que não tem firmeza. Então a Bíblia fala que como o cão que torna o seu vômito, assim é o tolo que retere a sua astúcia, né? Então tem muitos armando, né, laço para mim, para você, só que ele é um tolo. Ele não sabe que há um Deus na nossa vida que nos guarda. Por mais que hoje estamos perdendo, mas amanhã vamos ganhar. E se não ganharmos nessa vida, a coroa de glória está reservada. Se nada acontecer aqui nesta vida, aleluia, porque eu acredito que vai acontecer. Mas se não acontecer para você nesta vida, na outra vida, aleluia, o Senhor tem uma coroa de vitória para você. O Senhor tem um galardão para você. Então vale a pena sofrer aqui as lutas, vale a pena sofrer as humilhações, porque há um Deus lá no céu que vela pelas suas promessas. Se o homem da terra te desanimar, há um Deus que te anima. Se o homem da terra não te ajudar, há um Deus que te ajuda, que te fortalece, que te guarda e que te livra de todo o mal, de todas as astúcias do adversário nesta manhã, venha cair por terra. Então a Bíblia fala no verso 12 que tem visto um homem que é sábio aos seus próprios olhos, mas maior esperança há no tolo do que nele. Então, olha só, Deus está falando aqui do tolo e novamente ele volta a dizer que pessoas que são sábias aos seus próprios olhos é pior do que um tolo. É pior do que um tolo. Não há esperança nenhuma nele. E ele ainda é pior do que o tolo ainda. Se o tolo já é ruim, a pessoa que é gananciosa, a pessoa que é sábia aos seus próprios olhos, não quer saber nada de Deus, não quer saber nada de você. Você está ensinando o caminho, ela não quer ouvir, ela ainda é pior do que o tolo. Porque ela está sendo sábia aos seus próprios olhos.
ela não quer a direção, ela não busca o conhecimento de Deus, ela não honra os seus pais, nem a sua mãe. É mandamento, é bíblico, ou seja, diz que conhece Deus, mas está por aí fazendo coisas ruins, está maltratando, né, o seu lar, sua família, está destruindo com palavras, com atitudes que não provém de Deus. São tantas lutas, são tantas famílias. Eu estou falando aqui com famílias que estão passando por essa luta, por esse deserto, e essa pessoa está com os olhos fechados e não consegue enxergar. E o inimigo tem vindo, armado o laço, ela ficou tola. Tem mulheres perdendo a sua família. Tem mulheres sendo sábias, seus próprios olhos estão deixando de buscar a direção de Deus. E se torna como uma tola. Tem homens, bate no peito, que faz e acontece. E as suas famílias estão no buraco. E ele não sabe o que fazer, por quê? Porque já deixou, aleluia, tudo descer para o coração. E o inimigo está aí. O inimigo, ele não para, ele não desiste. A Bíblia fala que Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Deus veio para nos dar a vida. Então a Bíblia nos ensina não sermos sábios aos nossos próprios olhos, mas sim aos olhos de Deus, deixar Ele agir em nossa vida. Paulo disse que algumas vezes ele se fazia de tolo para ganhar os sábios. Então muitas vezes você tem que se fazer de fraco para ganhar os fortes. E na verdade, em Cristo, nós somos mais do que vencedores, mas às vezes temos que nos fazer de surdo. Sabe aquele barulhento que quando você fala, ele não para, ele quer ser maior, ele já até disse que ele é mais, que ele é poderoso. Ele é um tolo. A ficha dele vai cair. Deus vai abrir os olhos dele se você clamar. Tem um momento que você não pode abrir nem a boca dentro da sua casa, mas há um Deus lá no céu que peleja pela sua vida. Tem momento que tudo que você fala parece que está sendo uma flecha. Aleluia. Mas na verdade você é luz. A luz incomoda as trevas. O diabo, ele não quer ver você brilhar. Aleluia. Então ele fica incomodado, ele quer te destruir, ele quer acabar com a sua casa. Quantas lutas, quantas famílias têm sido destruídas pelo inimigo? Coisinhas, não é coisas grandes não, é coisinhas que poderiam ser evitadas, mas ele não faz por onde. Ele não quer evitar, porque ele quer acabar com a sua vida. Então você precisa buscar a Deus, entrar para dentro do seu quarto como aquela mulher e clamar ao Papai do Céu. Às vezes não precisa fazer barulho, em silêncio. Eu já orei muito em